WhatsApp Gazeta 994030191. 994030191. Gazeta, 8h23. Seguimos com Gazeta Notícias nesta quarta-feira, 3 de julho, já está virando, já estamos no sétimo mês do ano. Metade do ano, não é isso? Mais da metade, gente, tá passando muito rápido. Como eu sempre falo, aproveita o teu tempo com sabedoria, qualidade e responsabilidade. Um grande abraço para todos vocês que estão no centro de Arapiraca. Já começou, né? Já passaram 23 minutos, já começou o trabalho diário das repartições públicas e também no comércio, os comerciários, os comerciantes e você, consumidor, que está passando pelo centro, está ouvindo a Gazeta aí em algum carro de ambulante ou no seu smartphone, no seu celular, né? Afinal de contas, estamos através do nosso canal no YouTube, o Gazeta FM AL. Estamos aqui já em nossos estúdios, recebendo Rafael Mendes, que é o diretor da Associação Regenera, também mestrando, não é isso? Em ensino e formação de professores, aqui na Universidade Federal de Alagoas. Na Universidade Federal de Alagoas. Rafael, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Gazeta FM. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui essa manhã. Agradeço a todos vocês por isso. A semana passada, o Supremo Tribunal Federal, né, ele considerou que uma pessoa que porte 40 gramas de maconha não pode ser considerada como traficante, até porque que ainda não existe lei que legisle sobre isso, né? Então, enquanto o Congresso vai estar aprovando qual é a penalidade, o Supremo realmente ele decidiu que uma pessoa que porte vai ter as punições administrativas, mas não será considerado um traficante. E esse tema trouxe, né, muita controvérsia, não é o tema principal da nossa entrevista, Rafael, mas eu queria que você emitisse a sua opinião sobre isso antes de falar sobre a Associação Regenera, que tem um papel fundamental aqui em Arapiraca, sobre, né, a forma, digamos assim, pedagógica, né, de explicar às pessoas que o uso do canabidiol, que é o óleo extraído da folha da maconha, ele tem uma importância muito grande na área da saúde. Mas antes desse tema, eu queria que você falasse sobre essa decisão do STF, qual a sua visão sobre isso? Sim, o STF, né, recentemente, ele resolveu descriminalizar a cannabis, tornando ela ainda, ou melhor, ela continuando como um ilícito administrativo. Né? O que é que isso gera na prática? Na prática, o usuário que estiver portando 40 gramas ou até 6 pés, ele não vai ser mais penalizado por isso. Era uma distinção que já deveria ter sido feita na lei há muito tempo, né? Porque a lei de drogas, ela fala que há o traficante e que há o usuário, né? E essa diferença, apesar da lei tentar apontar muitas características para você distinguir, uma das características principais seria a quantidade de droga que você, o usuário, estaria carregando no momento do flagrante. E seria importante haver essa distinção, né? Porque, como inclusive a ministra Carmen Lúcia citou no julgamento, muitos casos de tráfico de droga eram apenas embasados, fundamentados na quantidade de droga que o sujeito estava usando. Então era necessário haver uma distinção, né? Quantas gramas? Obviamente que não é absoluto, né? O policial, a autoridade policial, no momento do flagrante, ele pode analisar se aquela droga, e ele tem essa visão, a polícia vai ter essa visão, que se aquela droga ela é utilizada como usuário ou como tráfico, né? Porque existem características que diferem. No momento do flagrante ele estava portando quantidade junta, quantidade separada, balança de precisão, muito dinheiro trocado, enfim, são outros sinais que a polícia deve se ater para considerar como tráfico e não apenas a quantidade. E muitas vezes a quantidade era o único fator que pesava, né? Então fazia com que muitas injustiças acontecessem. No estado de São Paulo foi feito um estudo, inclusive foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes em seu voto, que no interior e na capital havia uma diferença grande. Se você fosse pego na capital, eu não me recordo bem os valores, mas isso dá pra gente observar no estudo jurimétrico que foi feito lá em São Paulo, que na capital, para você ser considerado traficante, era necessário que você estivesse portando em média de 60 gramas. E no interior, 40 gramas.
Ou seja, no interior, se você tivesse 50 gramas, você era traficante. Na capital, você continuaria sendo usuário. Isso lá em São Paulo. Então, nós vivíamos em vários Brasis, né? Vários Brasis diferentes, com várias legislações diferentes. Pessoas aqui sendo presas com 10 gramas, pessoas sendo presas com 3 gramas, como foi o caso do julgamento do STF. Então, era necessário haver uma distinção, né? E a descriminalização é para dizer que o usuário de maconha, especificamente que o STF ele atrelou apenas a maconha e não as demais drogas, né? Importante essa observação, verdade. Isso, apenas a maconha, para que esse usuário ele não seja mais considerado como criminoso, né? E sim, vai continuar ainda como ilícito administrativo, porém futuramente eu acredito que o ideal realmente é a legalização. Muito bem, agora agradeço por essa sua exposição, é muito importante para que a gente possa esclarecer e a gente vai realmente entrar no tema da entrevista de hoje, que é a Associação Regenera. Primeiro, Rafael, eu queria saber por que, né, e quando foi fundada essa associação. No ano de 2022, ou melhor, no ano de 2020, eu descobri uma ansiedade muito forte, transtorno de ansiedade generalizada. Depois eu descobri um TDAH, né, fui diagnosticado com TDAH. E aí comecei a utilizar fármacos convencionais, né? Ritalina, Venvance, Venlafaxina, Rivotril, Zolpidem. Eu não conseguia dormir sem tomar nenhum tipo de remédio. E aí foi quando eu descobri o poder medicinal da maconha. Maconha por quê? Esse nome maconha, ele causa um certo pavor, mas eu gosto de expressar o que esse nome significa. Maconha vem da língua quimbundo, de Angola. Veio do negro. E significa erva santa, né? A etimologia da palavra maconha é erva santa. Então toda vez que eu falo o nome maconha, eu tô me remetendo a um irmão meu africano, a uma irmã minha africana, angolana, que falava essa língua e que trouxe essa fala para o Brasil, né? Essa erva santa, né? Que interessante, muito importante essa sua observação. E daí eu utilizei fármacos convencionais até encontrar a cannabis um refúgio e não utilizar mais nenhum outro tipo de remédio, né? Então eu fiz essa substituição. A partir daí eu não consegui ficar sozinho com essa descoberta que eu tinha feito. Então eu comecei a falar com mais pessoas e mais pessoas foram beneficiadas. Primeiro pessoas próximas, minha irmã começou a utilizar para cólicas menstruais, outras pessoas próximas começaram a utilizar também, e aí nos unimos e resolvemos fundar uma associação privada sem fins lucrativos, como forma de uma organização da sociedade civil para democratizar o acesso a cannabis. Agora, quando você fala assim, né, eu usei, né, eu descobri, todo esse uso, ele tem que ser através de uma prescrição médica. Para quem está nos ouvindo, Rafael, e através do nosso canal no YouTube, da Rádio Gazeta, em outros estados e municípios de toda Alagoas, como fazer para que essa medicação seja prescrita? E outra pergunta, a classe médica está preparada para prescrever o uso do canabidiol? É uma história muito longa, viu? Eu vou começar falando, e isso começa, eu acho que em 1964, com o professor Rafael Michula, lá em Israel, e em 1988 com a professora Allen Howlett, lá nos Estados Unidos. Eles descobriram que no corpo humano nós possuímos um sistema denominado sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide ele é composto de receptores canabinoides e o nosso próprio corpo produz as mesmas substâncias que a cannabis produz, que são os fitocannabinoides, enquanto nós produzimos os endocannabinoides endogenamente. Então, quando a gente utiliza o canabidiol, por exemplo, nós estamos suplementando, porque o nosso próprio corpo ele já produz essa substância. Ou seja, nós possuímos no nosso corpo um sistema, como o sistema cardiovascular, sistema nervoso central, é chamado sistema endocannabinoide. E esse sistema ainda não é estudado nas faculdades. E é esse que é o meu tema do mestrado. Aqui eu estudo isso, o ensino da maconha dentro das universidades, dentro da educação, porque é necessário ser estudado, porque nós temos esse sistema endocannabinoide que a medicina ainda não estuda, com exceções de algumas faculdades de medicina no Brasil que já começaram a incluir na sua matriz curricular. Mas é um debate muito grande. Todo médico pode prescrever, todo cirurgião dentista pode prescrever, porém muitos não têm o conhecimento, porque não estudam isso na faculdade de medicina, o que ainda é um erro, porque é um sistema
importantíssimo no nosso corpo que promove a homeostase, o equilíbrio. Então, o que acontece? Para você que quer se consultar, a Associação Regenera, ela dispõe de alguns médicos, né, parceiros, ou dentistas parceiros, que podem estar fazendo esse acolhimento, tanto presencial quanto também virtual. Todo médico ou todo dentista pode prescrever. Como eu disse, nem todos têm o conhecimento porque não estudam isso na faculdade ainda. Essa é minha briga, essa é minha luta para que seja incluída na matriz curricular. Rafael, bom dia. Como é que as pessoas chegam até a associação e as maiores dúvidas, aquelas que elas mais têm, que lá elas vão ter essa atenção de esclarecer e sair dali com mais conhecimento sobre isso? Isso, as pessoas chegam querendo usar, né? Eu quero tomar... Só que para você poder utilizar, você precisa necessariamente de uma prescrição médica, né? Então, ou prescrição médica ou prescrição odontológica. Então, a gente fornece meios para que o paciente, tanto os meios informativos, né, quanto meios também de profissionais, para que o paciente ele possa escolher, dentre os profissionais que nós oferecemos, ele escolhe o médico que mais encaixa nas suas necessidades e aí ele se consulta, o médico analisa todo o histórico e prescreve o fitocannabinoide mais indicado, porque a maconha, são vários fitocannabinoides. A Associação Regenera hoje fez parceria com a farmácia de manipulação lá de São Paulo. Então, além da consulta médica odontológica, a gente também fornece o óleo medicinal para o paciente. São pessoas mais jovens, de maior idade, senhores, senhoras. Há uma dificuldade nesse sentido, em termos de idade das pessoas? A faixa etária ela é bem diversa, né? Nós temos muitas crianças que utilizam, autistas principalmente, que utilizam, com epilepsia refratária. É muito gratificante ouvir de uma mãe que a filha passou 15 dias sem ter nenhuma crise convulsiva, né? Então a faixa etária ela é muito diversificada. Existem muitos jovens, né? Porque a ansiedade também é um mal que atinge muita gente. Eu me descobri, né, que eu tenho TDAH depois de uma ansiedade. Muita gente também tem ansiedade. E muitos idosos. Muitos idosos também, Alzheimer, Parkinson, artrite, artrose, muitas doenças. Então a faixa etária é bem... no uso, né, das demências, né, também ela tem um efeito Sim, muito grande, né? Justamente, diante do sistema endocannabinoide que promove a homeostase, foi constatado também que com o passar do tempo nós deixamos de produzir esses canabinoides endógenos. E aí o nosso corpo deixa de estar em equilíbrio. É por isso que a maconha ela vai servir para uma doença neurodegenerativa ou para uma cólica. Porque o sistema endocannabinoide ele está espalhado por todo o corpo. E é bom a gente deixar claro, Rafael, para os nossos ouvintes internautas, que não é utilizada no tratamento médico, não é utilizada a folha, mas sim o óleo. Não é você pegar um cigarro de maconha e fumar que vai resolver os seus problemas de saúde, não. É o óleo que é extraído da maconha, não é isso? Isso. Inicialmente, o óleo ele vem como o acesso inicial, né, o óleo. Mas existem outras formas medicinais. Inclusive a inalação da flor. Existem médicos porque, por exemplo... a inalação da flor, através de vaporizadores, o efeito é muito mais rápido. Então, quando uma pessoa está em crise epilética, então é interessante usar inalado, como inalação. Para acalmar, né? Isso. Ou dores crônicas. Então, médicos já começam a prescrever o uso inalado. A Anvisa autoriza a entrada do Brasil de alguns produtos para uso inalado também, né, que é vaporizado. E aí... Até porque o primeiro uso que veio à tona foi o uso adulto, o uso fumado. Foi através dele que foi descoberto o uso medicinal da planta. Rafael, com relação você tocou na Anvisa, com relação a essa questão, como é que está no Brasil? A Associação Regenera, ela tem essa autorização através da Anvisa? E outra coisa... Quem está nos ouvindo quiser saber mais, quiser informações e também o atendimento, como vocês dizem, que disponibiliza, como as pessoas podem chegar até a Associação Regenera? Hoje em dia a associação ela faz um trabalho de intermediação, né, entre o paciente e uma farmácia de manipulação, certo, que tem autorização judicial e também todas as demais autorizações da Anvisa para estar manipulando esse óleo e dispensando através da associação para os associados. Então...
Hoje em dia, nosso processo judicial para plantar aqui em Arapiraca e reduzir os custos ainda está correndo, né? Está correndo na Justiça Federal e também está correndo na Justiça Estadual um processo para que nós possamos plantar aqui e aqui a gente possa fazer o fitoterápico, porque é um remédio de uma planta. Não há muita tecnologia por trás. Tem que ter todo o cuidado e todos os cuidados sanitários, obviamente, porém é um fitoterápico. A extração A de uma indústria, não é isso? Eu comecei a fazer a extração foi na minha casa, porque eu tenho um habeas corpus para autocultivo. O habeas corpus é uma ação judicial em que eu resolvo plantar em casa por fins medicinais e peço ao juiz autorização para plantar sem nenhuma coação policial. Foi assim que começou. Eu comecei a plantar na minha casa e eu fazia o óleo em uma panela de arroz emprestada de uma amiga minha. Eu comecei a fazer o óleo e comecei a utilizar o óleo, né? Foi aí que quando mais pessoas souberam e aí a associação surgiu e fez essa parceria com a farmácia e hoje a gente consegue disponibilizar o óleo de cannabis para muita gente aqui em Alagoas. Quando a gente ouve falar, Rafael, da maconha em si, de uma forma mais popular, pelas ruas, pelos comentários, o custo, para quem é viciado, para quem, enfim, precisa estar utilizando. E no caso do óleo, esse custo é elevado, como você disse, tem as farmácias de manipulação, como é que isso vai chegar às pessoas que precisam? Porque é o seguinte, a matéria-prima que vende na farmácia, que vende nas farmácias convencionais, né, ou os importados, a matéria-prima é paga em dólar, o óleo é pago em dólar, então encarece. Ainda é um tratamento elitizado. Quando a gente fala para fumar maconha, quem quer fumar maconha fuma, é fácil, né? O difícil é usar o óleo, porque é um tratamento que você tem que fazer e é caro. É por isso que o poder público ele tem que estar presente. Aqui em Alagoas nós temos uma lei, que é a Lei 8754, de autoria do deputado Lobão, que dispõe sobre o acesso universal ao tratamento de saúde com produtos de cannabis. E essa lei ela é de suma importância para que o Estado possa... Ainda falta regulamentação, né? Mas é muito importante que o Estado regulamente para que os pacientes, principalmente aqueles que não têm condições, possam ter esse acesso. Porque se for nas farmácias convencionais, é caro. É muito caro. Pode chegar a R$2.000 um frasco de 30 ml. E aí nós precisamos plantar aqui para que a gente pague a matéria-prima em real. A proibição... o medicinal ele já está bem aceito, né? A proibição ela não pode atingir a saúde pública. A proibição da cannabis para fins adultos, que ainda o Brasil... que não é esse o uso que nós estamos aqui tratando, sobre o uso adulto, uso recreativo, mas sim sobre o uso medicinal. E para que a gente possa pagar mais barato e que a gente possa democratizar esse acesso, a gente precisa plantar aqui no estado e aqui fazer esse remédio. Inclusive, existe uma farmácia aqui em Arapiraca que tem autorização para manipular, que é a Farmavida, se eu salvo engano. Rafael, você falou sobre, né, aqui no estado que tem, né, esse projeto de lei de autoria do deputado... Já é uma lei, na verdade. Já é uma lei do deputado Lobão. E com relação à nacional, né, o Congresso está discutindo isso, porque eu relembro que teve uma matéria, aliás, várias matérias, mas eu lembro dessa especificamente no Fantástico, sobre uma mulher que lutou na justiça para que o filho, que não lembro da comorbidade, mas era algo extremamente grave, pudesse utilizar. Então, assim, se é algo já tão debatido, se é de conhecimento, o que falta para que o Congresso aprove uma lei e que possa o governo do estado com agora sobre a direção, né, o país, sobre a gestão do presidente Lula, que é, né, que tem toda essa visão mais, digamos assim, ampla e que possa implantar no SUS essa medicação e que de uma forma bastante, lógico, rigorosa e com todos os requisitos, né, atendidos, possa disponibilizar para as comunidades mais carentes. Olha, eu acredito que há muito lobby farmacêutico, para que não deixar a maconha ser legalizada, né? Falo do medicinal, porque você, por um remédio, você substitui vários. Eu substituí Rivotril, Zolpidem, Venlafaxina. Remédios caros, né? E caros, né? Substituir eles para... E utilizo hoje o óleo extraído da cannabis. Então, há muitos fatores envolvidos, além do racismo e do preconceito por trás. Racismo porque a cannabis, a maconha, ela vem do negro na época da escravidão. Eles que trouxeram para o Brasil.
E aí ficou estigmatizada, porque a maconha sempre ficou com essa população. Então, além do racismo, além do lobby farmacêutico, há um lobby industrial, porque, não sei se vocês sabem, que a fibra da maconha, tudo pode ser... tudo que é de plástico pode ser feito da fibra da maconha. Camisa, tecido pode ser feito da fibra da maconha. Teve uma empresa do Canadá que ela fez um carro, a lataria, com a fibra da cannabis. Dá para fazer biodiesel com a semente. Então é uma infinidade de usos que infelizmente ainda não, a gente pode dizer assim, não sei por que isso não foi utilizado ainda, ou sabemos, né? Há interesses por trás, eu acredito, mas a informação vai sendo levada e a população vai mudando de ideia. Tomara, né? Tomara que, né, os representantes, né, seja aqui no município, estado e também do Brasil, eles possam realmente defender. E quando você fala que há muito mais algo além, né, dessa questão da saúde, que é essa questão econômica, né, é muito difícil. Eu estava vendo uma transmissão de uma assinatura de distribuição de casas, e durante o discurso do presidente Lula ele disse o seguinte: olha, você sabe por que a primeira universidade do Brasil só foi inaugurada em 1920? Porque precisavam dar um título de doutor honoris causa a uma pessoa do exterior. Por isso que essa universidade foi fundada. Enquanto o México, a primeira universidade, ela foi fundada em 1551. No Brasil, 1940, por essa razão. Então, assim, né, passa, obviamente são temas diferentes, mas passa por isso, por interesses próprios e pessoais, né, em detrimento à saúde de uma população imensa que não tem condição de pagar R$2.000 pelo óleo. Sim, porque vem importado, não é isso? A mudança na vida da pessoa ela é muito significativa, muito significativa. Muita gente que ainda nem sabe que seria beneficiada, pode ser beneficiada. Isso se houvesse um investimento, porque você reduz vários químicos por uma planta. É o extrato de uma planta. Rafael, a gente quer agradecer, né, a sua presença aqui e queria que você deixasse o contato, né, seja, né, através de site, de rede social, de telefone da Associação Regenera, para que as pessoas possam buscar mais informação sobre esse tema tão importante. Mais informações, né, o nosso site é regeneracbd.org. Então, lá vai ter todas as informações necessárias para que você possa iniciar essa jornada na terapia canabinoide. O nosso Instagram é regeneral. Nós sempre fazemos atividades aqui na cidade, de palestras, de eventos, de integrar a comunidade para que possam conhecer os efeitos medicinais da cannabis. E pelo Instagram ou pelo site você consegue acesso ao WhatsApp, para que a nossa rede de acolhimento possa lhe fornecer as informações necessárias, tanto para consulta, quanto para o fornecimento do óleo, quanto para habeas corpus para autocultivo, se você deseja e assim tiver os requisitos necessários para que você possa ter autorização para plantar em casa também e aí extrair o seu próprio remédio. Muito bem, são 8h46, vamos ao intervalo comercial e na volta já estamos no último bloco do programa de hoje com ele, Rogério Nascimento, falando sobre política no interior do estado. Gazeta Notícias, daqui a pouco tem mais informações para você. Gazeta FM. Hoje é dia